Então, quando a gente fala do estudo bíblico, nós temos algumas questões que são pertinentes à intelecção e à comunicação ou à transmissão desse ensino. Primeiro, a Bíblia ela é um livro histórico, né? Como um livro histórico, ela contém as suas dificuldades interpretativas dentro do seu contexto, o contexto que foi escrito, né? Então nós temos essa questão do distanciamento histórico, o distanciamento autoral. Os autores não estão mais vivos hoje, para que você possa perguntar ou tirar alguma dúvida. Você fala: Paulo, eu queria saber o que você escreveu quando você disse que Jesus desceu às extremidades da terra e pregou aos espíritos aprisionados. Você não tem o acesso ao autor, né? E sem falar que a Bíblia foi escrita em línguas que não são a língua que nós falamos. E as línguas que a Bíblia foi escrita hoje são consideradas línguas mortas, que é o grego, hebraico e aramaico. São línguas que não se falam hoje, né? São estudadas apenas para questões de fins acadêmicos, e isso torna também, às vezes, a nossa interpretação enquanto professor de escola dominical um pouco vaga, né? Apesar dos recursos, né? Hoje nós temos os comentários bíblicos, onde você já encontra a exegese do texto pronto, né? E aí então nós pegamos todo esse conteúdo bíblico e nós vamos fazer o que com ele? O que a escola dominical vai fazer com ele? A escola dominical vai sistematizar esses conhecimentos e vai então transmitir esses conhecimentos ao aluno. Então qual é a primeira coisa que nós temos que ter em mente? Primeira coisa, a escola dominical, ela não é um culto. Ela não é um culto. A escola dominical é um momento de aprendizagem, é escola, é escola. Então muitas pessoas confundem a escola bíblica dominical com um culto. Claro que você, na escola dominical, você pode colocar um louvor, pode ter aquela aparência mais piedosa, mas nós não devemos esquecer que a função da escola dominical é de educar. Então imagine que dentro da igreja nós temos o culto de doutrina, nós temos os cursos que são disponibilizados pela igreja e nós temos a escola dominical. Imagine a escola dominical como um ensino regular. Você tem, né, o ensino regular de 1º a 9º ano e o ensino médio, agora é formado, e depois você tem a graduação, a pós-graduação lá dos 6 estrictos, né, até onde o indivíduo quiser chegar. Imagina a escola dominical com a fase do ensino fundamental. A escola dominical é o nosso ensino fundamental. Então nós precisamos passar, enquanto professores da escola dominical, passar para os nossos alunos a importância do ensino fundamental. E qual ensino fundamental é esse? Que ensino fundamental é esse? Então, antes de eu entrar nesses pormenores, vamos ler um texto bíblico lá em Mateus capítulo 22, versículo 29, Mateus 22, 29. Mateus 22, 29 diz assim: Jesus lhes respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O contexto e a história da passagem que você já conhece. É uma discussão de Jesus com fariseus e saduceus concernente à questão da ressurreição. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Mas Jesus, em um dado momento dessa conversa com eles, então lhes profere essas palavras: errais. A palavra errais aí, no grego, é amartia, a mesma palavra utilizada para pecado. Ou seja, qual é o significado da palavra amartia no grego? Errar o alvo, né? Você está lá atirando o soldadinho, quando você erra o alvo, o grego falava amartia. Então é a mesma palavra para pecado aqui. Então não seria errado se o tradutor, em vez de colocar aqui erreis, pequeis, por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Inclusive, a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, ela traz essa retificação, tá? Ela já traz essa alteração, tá? Então, errais, não conhecendo as Escrituras
e nem o poder de Deus. Então vamos lá. Cristo demonstra aqui, na conversa com os saduceus, né, que tinha uma concepção de ressurreição muito vaga, né, que se eles de fato conhecessem o que o Antigo Testamento, principalmente o livro de Deuteronômio, dizia sobre a ressurreição, que eles não teriam aquela determinada visão. Então, parafraseando o que Jesus está querendo dizer aqui, está querendo dizer que na verdade o conhecimento de Deus liberta. E é essa a mensagem que nós temos que passar na escola dominical. O conhecimento liberta em todas as instâncias. Eu sou um árduo defensor do conhecimento. Eu sou um árduo defensor da escola dominical. Eu sou um árduo defensor dos cursos de teologia, dos cursos de capacitação. Por quê? Porque o conhecimento é libertador. Principalmente o conhecimento concernente às coisas de Deus. Então, por que a escola dominical é o carro-chefe da igreja? Por que a escola dominical tem esse papel tão importante dentro do processo de formação dos nossos cristãos? Porque ela educa de forma fundamental o crente dentro das doutrinas básicas da Bíblia. Então hoje, por exemplo, se você pegar aí essa grande gama de denominações que nós temos, e você chegar para a maioria dos crentes e fazer a pergunta para ele, o que é doutrina? Ele não vai saber te responder. Ou se ele entender um pouco, ele vai dizer que doutrina é a irmã que não pode usar calça e tem que usar saia, é o irmão que não pode usar bermuda e que tem que usar só calça. Ou seja, as pessoas alinham doutrina com uso e costume, e isso não é doutrina bíblica. Nós sabemos que isso não é doutrina. Então o que é doutrina? Doutrina é tudo aquilo que foi sistematizado, né, pela teologia ao longo do tempo e exposto primeiramente pelos profetas e apóstolos da Bíblia. Então conversão, vocação eficaz, justificação, regeneração, glorificação, santificação. Isso são doutrinas básicas. Então esse é o conteúdo do quê? Do nosso ensino fundamental. É isso que deve ser ministrado de forma fundamental, de forma básica para os nossos alunos. Então, onde começou a escola dominical? Aonde começou esse grande processo revolucionário? Porque a escola dominical, aonde ela passou, ela foi uma ferramenta de grande revolução. Inclusive hoje, não sei se vocês sabem, a China passa por momentos de fechamento, né? De fechamento às visões cristãs. E o que tem sustentado muitos crentes chineses é justamente esses estudos particulares, tipo escola dominical, que acontecem lá já, uma vez que o culto público não é permitido. Então, o que salva muita fé, né, de algumas pessoas que estão na China, nesses países do Oriente Médio, onde o evangelho é proibido, é justamente esses estudos feitos em casa. A escola dominical, né? Uma espécie de escola dominical onde a pessoa ali consolida a sua fé. Então a função da escola dominical é fazer o quê? É consolidar a fé. Consolidar a fé. É isso que nós temos que fazer. É enraizar o novo convertido, enraizar o crente nas doutrinas básicas da Bíblia. Essa é a funcionalidade da escola dominical. Ela nasce com Robert Hicks no século XVIII, em 1780, Inglaterra, e aí então de lá para cá surge então essa concepção de que a escola dominical ela era importante para a igreja, porque ela ensinava o cristão a como dar os seus primeiros passos na fé, né? No Brasil, no século XIX, né, com o reverendo Robert Cayley, a primeira vez onde a escola dominical foi no Rio de Janeiro, né, dia 19 de agosto de 1855, do século XIX, já no governo de Dom Pedro II, né, fim do período regencial e início do governo de Dom Pedro II. Então dá-se início à escola dominical no Brasil, e de lá para cá então nós temos toda essa grandiosidade que a gente vê, né? Só que de uns 20 anos para cá, me parece então que a igreja não tem dado tanta importância à escola dominical. Talvez um erro que seja nosso, enquanto professores, né? Enquanto pastores e enquanto líderes, nós temos então que corrigir, tá? Então, a escola dominical, ela é
uma importante ferramenta contra a ignorância espiritual. Nós sabemos que existe no mundo hoje aproximadamente 55 mil denominações evangélicas espalhadas pelo mundo inteiro, das mais diversas doutrinas, dos mais diversos tipos, ao gosto palatável do consumidor. Então, o que diferencia o ensino verdadeiro do ensino falsificado? O leite puro espiritual, como disse Pedro, o leite espiritual puro e o leite espiritual falsificado. Qual é a diferença entre ambos? A diferença entre o ensino bíblico verdadeiro e o falso é porque o ensino bíblico, ele liberta o cristão para enxergar Cristo verdadeiramente, de uma forma não religiosa, de uma forma não rasa. E o que nós mais vemos por aí, né, como professores, como líderes, pastores e obreiros, o que nós mais vemos por aí são pessoas que têm uma fé rasa, que se contenta com pouco, que se contenta com um minúsculo de Deus, que se contenta com uma palavra que ele ouviu e ele não tem o interesse de procurar, de pesquisar, de questionar, de se aprofundar, porque isso se perdeu na igreja. Então a escola dominical, ela tem que ser uma ferramenta que proporcione conhecimento profundo aos nossos alunos, mas que ela seja uma importante ferramenta contra a ignorância espiritual. Se você ligar a sua televisão à noite, você vai ver as mais aterrorizantes heresias que você puder ver. E o que nós podemos fazer para combater isso? É o ensino da palavra de Deus, a transmissão do conhecimento de Deus. Então a Bíblia aqui para nós, ela é o quê? A Bíblia é o nosso currículo. Quando na pedagogia, existe uma disciplina, quem faz pedagogia, se tem alguém que fez, sabe do que eu vou falar agora. Na pedagogia tem uma disciplina chamada, você faz ela em 2 etapas: currículo e conhecimento escolar. E nessa disciplina diferencia-se então o que é currículo, qual é a função do currículo dentro da escola e qual é a função do conhecimento escolar. O que é conhecimento escolar e o que não é conhecimento escolar. Então eu dei aqui um exemplo, passar um pouco para frente aqui. Aqui, por exemplo, na didática geral e na didática especial. Está um pouco claro? Está dando para vocês verem? Tá? Na didática geral, qualquer tipo de ensino para qualquer tipo de aluno. O que seria essa didática geral? Seria o que nós chamamos, dentro dessa disciplina de currículo e conhecimento escolar, é o que nós chamamos de conhecimento não escolar. O que é conhecimento não escolar? É o conhecimento empírico, que nasce, que brota a partir da experiência pessoal. Entendeu? Ou seja, a experiência com o pai, com a mãe, com a escola, na faculdade, com uma profissão. Tem gente, vou te dar um exemplo. Tem gente que nunca fez um curso de mecânica na vida, mas ele vira mecânico porque ele aprendeu com alguém, ele aprendeu com o pai, ele aprendeu com o tio, aprendeu de forma pessoal, mas ele nunca sentou. Eu conheço um cara que é assim, ele nunca sentou, ele nunca fez um curso, mas ele é mecânico, ele sabe mexer. Por quê? Porque aquele tipo de conhecimento para ele foi válido para a vida inteira dele. Só que aquele conhecimento é um conhecimento não escolar, é um conhecimento empírico a partir da experiência pessoal, tá? Então ele se encaixa aqui aonde? Na didática geral. Seria qualquer tipo de ensino para qualquer tipo de aluno. Mas o que seria então conhecimento escolar? O conhecimento escolar é o conhecimento científico. É o conhecimento que você não aprende dentro do bloco do empírico, da experiência pessoal. Você tem que sentar, estudar, ler, aprender de forma sistematizada, de forma paulatina, devagar, para que você então possa adquirir esse conhecimento e consolidar ele a partir do momento que você vai ter aquele contato com o conhecimento, tá? Esse conhecimento é o conhecimento escolar, que é o conhecimento científico que se aprende na escola.
né? Português, matemática, história, geografia, assim sucessivamente. É o conhecimento que você não aprende fora da escola. É um conhecimento que você não aprende de forma empírica. É um conhecimento mais específico, tá? E aí ele se encaixa onde? Ele se encaixa aqui na didática especial, né? Onde o aluno então vai aprender esse conhecimento de forma sistematizada, né, de forma paulatina, dentro de uma didática aplicada pelo professor. E aqui então entra o nosso papel, o papel do professor, e eu vou falar primeiro desse papel, né, para depois a gente discorrer sobre os outros. O papel do professor na escola dominical. Qual seria o papel do professor dentro da escola dominical? Qual é o meu papel? Eu que sou professor. Então vamos lá. Na escola, nós temos o currículo. O currículo é o quê? O currículo é o norte do professor. É aquilo que diz o que o professor tem que lecionar, aquilo que ele tem que ministrar para o aluno. O currículo escolar ele é dividido em 3 etapas: conteúdo, eixo temático e expectativa de aprendizagem. O que é o conteúdo? Conteúdo seria mais ou menos o seguinte. Vou dar um exemplo partindo da Bíblia. Conteúdo. O nosso conteúdo é sempre o quê? A Bíblia. O nosso conteúdo é a Bíblia. O que seria então o eixo temático? O eixo temático seria um tema dentro desse conteúdo, deslocado de forma sistemática para a ministração naquele determinado dia. Então qual é o meu conteúdo? É a Bíblia. Mas eu posso dividir esse conteúdo, fragmentar ele? Posso. Não, então eu vou, dentro da Bíblia eu vou trabalhar só o livro de Romanos. Nós vamos estudar o livro de Romanos durante todo esse trimestre. Mas aí, nesse domingo, nós temos um eixo temático específico. Qual é? Justificação pela fé. Então nós temos um eixo temático dentro do conteúdo, entendeu? Dentro de todo o conteúdo, nós deslocamos um eixo temático e damos para o professor, então, se preparar e ministrar esse conteúdo para o seu aluno. Então, o eixo temático seria justificação pela fé. Mas qual seria a expectativa de aprendizagem? Será que nós, enquanto professores de escola dominical, estamos preocupados com a expectativa de aprendizagem dos nossos alunos? Nós, enquanto professores, cometemos alguns erros que eu vou elencar aqui nessa manhã, tá? Mas a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que o professor de escola dominical tem que ministrar um ensino de excelência. Vamos ler uma passagem em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 7. Romanos 12, 7. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazer. Dedique-se no fazer. Então, o professor de escola dominical, ele sempre será o quê? Primeiro, um eterno aluno. Segundo, um eterno pesquisador. Irmãos, não caia no erro do engano de achar que pelo fato de você ter 20 anos de crente, 30 anos de crente, de ter 10 anos como professor de escola dominical, que você não precise preparar, planejar a sua aula para ministrar. Não caia nisso. Não confie no seu conhecimento e na sua experiência. Sente e planeja a sua aula, porque quando você planeja a sua aula, você mesmo está dizendo a si que o ensino que você vai transmitir é um ensino de excelência, que aquele ensino tem uma importância gigantesca para o aluno que está recebendo ele.
Então, prepare a sua aula, pesquise, estude, leia, vá no comentário bíblico, vá no livro, vá na internet, se possível, vá até o original e pesquise. Porque se você se lançou sobre esse desafio, então você também presume que você deve compreender quais são as exigências de ser um professor de escola dominical. Tá? Então, essa função nós devemos entender ela de uma forma bem abrangente, tá? Então você sempre tem que pesquisar. Sempre tem que pesquisar. O ambiente da igreja muitas vezes não aparenta uma sala de aula, mas você tem que criar nos seus alunos essa visão de que domingo pela manhã ou sábado à noite, seja o dia da sua escola dominical, que naquele dia nós estamos numa sala de aula. Nós estamos numa sala de aula. E se nós estamos numa sala de aula, o que é que deve haver numa sala de aula? Tem que ter um professor? Óbvio. O professor tem que ter o quê? Conhecimento, planejamento, didática, metodologia de ensino. E o aluno tem o quê? A expectativa de aprendizagem. Mas não é só o aluno que tem que ter expectativa de aprendizagem. O professor também tem que ter. Então, quando eu for ministrar sobre justificação pela fé, quais são os resultados que eu pretendo alcançar ao final daquela lição? Quais foram os métodos que eu utilizei para alcançar esses objetivos? Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Um grande erro que se comete, não sei se acontece aqui, tomara que não, mas na igreja onde eu congrego acontecia, era de que a escola dominical era uma reunião onde apenas se transmitia de forma oral o conhecimento. Você sabia que em uma palestra, uma pessoa normal, ela absorve no máximo 15% do que se fala? 15%. Então como que ela vai absorver o restante? De que forma que ela vai absorver o resto de tudo aquilo que eu preparei para ela? E então aqui entra uma palavra muito importante chamada metodologia de ensino. O que é metodologia de ensino? É o método que você irá aplicar para chegar na expectativa de aprendizagem. Eu tenho um currículo. Qual é o currículo? Qual é o currículo? A Bíblia. Eu tenho conteúdo, justificação pela fé. Eu tenho a expectativa. No final dessa lição, eu pretendo que o meu aluno entenda completamente qual é o significado de justificação pela fé para a sua vida pessoal. Mas qual o método que eu vou utilizar para que ele compreenda isso? Qual o método que eu vou utilizar para que ele consiga chegar até esse conhecimento, abraçar esse conhecimento, compreender o conceito, compreender as complexidades e entender a importância daquele conhecimento para a vida pessoal cristã dele? E aí, então nós precisamos de quê? De metodologia. Metodologia. Então, lá na igreja que eu congrego, o que acontecia? As pessoas iriam ministrar a aula, preparavam, estudavam, pesquisavam, faziam tudo certinho, mas não tinha metodologia. Não tinha metodologia. Então, ele ia para frente, todo domingo era a mesma coisa. Era como se fosse uma palestra. Você abria a Bíblia, discorria o texto, fazia a exposição do texto, e ali a pessoa ouvia, dava um glória a Deus aqui, outra lá e tal, e a pessoa não levava caderno, não levava caneta, não levava nada, não anotava nada, e a pessoa saía praticamente do mesmo jeito que entrou, talvez com um pouquinho mais de conhecimento do que entrou, mas a expectativa não foi alcançada. Não foi. Domingo de manhã é o dia que o seu aluno vai sair de casa com 3 objetos na mão: com a Bíblia, com o caderno e com a caneta. E é você, professor,
que tem que mostrar para ele a importância disso. Porque no domingo de manhã ele vem para a escola dominical. Ele vem para a escola dominical, que é diferente do culto tradicional, do culto formal. Ele vem para a escola dominical. Então, se é escola, se é sala de aula, se é desse ambiente que nós estamos falando, então quais são as metodologias que eu tenho que aplicar para esse conhecimento? Para que o meu aluno chegue a esse conhecimento? Quais caminhos então eu tenho que criar? Bom, primeiro, o quadro é essencial. Talvez, eu não sou muito defensor do ensino tradicional, né? Mas eu concordo em algumas partes com ele, nesse sentido metodológico, porque para mim o quadro é a vida do professor. Porque se você faz um mapa mental no quadro, se você coloca os pontos principais do quadro, se você mostra para ele, pede para ele anotar um conceito importante, você está criando o quê? Um caminho para que ele chegue àquele conhecimento. Isso é o quê? Metodologia. Se você prepara um slide e você chega aqui então, e você lança um slide para o aluno e fala para ele, fulano aqui, ó, conceito de pedagogia, conceito de pedagogia, tá vendo? É a filosofia, a ciência, a técnica da educação, do grego paidos, né? E criança aiga de conduzir, logos, tratado. Anota aí, fulano. Anota esse conceito aí. Ou seja, você está construindo uma ponte para o seu aluno. Uma ponte entre ele e o conhecimento que você está expondo para ele. Isso é o que? Isso nós chamamos de didática pedagógica. Tá? Olha os aspectos fundamentais da didática: filosóficos, científicos e técnicos. No nosso caso, seria o que? Filosóficos, tá? E é em relação à vida, a questões espirituais, no sentido da metafísica, falando, né, de forma metafísica, né? Além aquilo que está além da física, tá? Então nós, dentro dos aspectos fundamentais da pedagogia, nós estamos incluídos aí no aspecto filosófico, ou seja, de melhorar a vida da pessoa através do ensino. Tá? Então o quadro é de suma importância. Tem que ter um quadro. Não tem quadro? Tem um data show? Senta, prepara o data show. No data show. Nesse dia eu quero passar um vídeo. Passa um vídeo. Mas esse dia eu quero fazer uma dinâmica para introduzir o assunto, para introduzir a lição. Faça. Isso é o que? Metodologia de ensino. Você tem que ter isso. Certo? De extrema importância para que o seu aluno tenha uma expectativa mínima de aprendizagem. Quando você tem metodologia, quando você se preocupa com a metodologia de ensino, você se preocupa com a expectativa do aluno. Então, o nosso currículo aqui, como currículo escolar, também é dividido nessas três partes: conteúdo, eixo temático e a expectativa de aprendizagem. Para ele alcançar a expectativa, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter metodologia. Eu tenho que criar meios para que o aluno então possa abraçar esse conhecimento. Outra coisa que é de extrema importância: a escola dominical, ela não é um debate. Ela não é uma área de debate. Tá? A escola dominical é um ambiente de aprendizagem. Apesar que, em um dia, se você quiser utilizar o debate como uma metodologia de ensino, você pode. Agora, transformar a escola dominical em todos os domingos em uma classe somente de debatedores, isso não é aprendizagem. Não é aprendizagem. Porque qual é a função do debate? A função do debate é você colocar o aluno, o conhecimento do aluno na prova. Né? Você sabe que o aluno tem conhecimento? Bacana. Você ajudou ele a chegar a esse conhecimento? Bacana.
Então o debate serve para quê? Para que ele então exercite a sua argumentação em cima do conhecimento que você propôs a ele, que você ensinou a ele. Você pode utilizar isso como metodologia? Pode, uma vez ou outra, mas a escola dominical não é um debate. Tá? Outra coisa, a escola dominical não é uma exposição altiva de conhecimento. Às vezes há professores, eu já vi isso muitas vezes, professores que vão ministrar aula de escola dominical, vão simplesmente para informar os alunos, para mostrar que ele tem conhecimento, que ele decorou a Bíblia toda, que ele leu muitos livros, que ele fez isso, aquilo outro. Não, esse não é o objetivo da escola dominical. Qual é o principal objetivo da escola dominical? A principal preocupação de nós, professores de escola dominical: o aprendizado do aluno. O foco da escola dominical é o quê? O aprendizado do aluno. E aqui entra uma coisa que nós pecamos muito. Qual? Uma metodologia que é muito importante para que a gente, enquanto professor, nos avaliemos e avaliemos a turma, que é o quê? A avaliação, que é uma metodologia também. Lá na sua escola dominical, no final do trimestre, você faz uma avaliação de todo o conhecimento que você transmitiu para eles naqueles 3 meses de escola dominical. Você avalia os seus alunos? Se você não avalia, como você sabe então que os seus alunos estão aprendendo? Como você sabe que seus alunos estão conseguindo chegar no seu raciocínio? Tem que ter avaliação. Tem que ter avaliação. A escola dominical tem que ter uma avaliação, seja prova escrita, seja prova oral, aí depende da metodologia e da didática do professor, obviamente, mas tem que ter uma forma de avaliação, seja trabalho, seja seminário. Transforme a escola dominical de fato em uma escola. Num trimestre faça prova, em outro trimestre divida eles em grupo, passa seminários para eles, em outro trimestre faça prova oral com eles. Lá na nossa igreja, esse ano nós mudamos a nossa visão concernente à escola dominical. Antigamente nós só tínhamos uma classe, como o número era muito reduzido de membros, né? De pessoas que iam à escola dominical, melhor dizendo. Então, nós sempre tínhamos uma classe, que era só a classe de adultos. Aí ficava adulto, jovem, adolescente, todo mundo misturado numa classe só. Quando foi esse ano, nós dividimos as classes. E aí eu criei uma classe de discipulado, que não tinha na nossa igreja. Não tinha. Uma classe de discipulado. E eu mostrei para eles, no culto de doutrina, que a gente tem toda quinta-feira, qual é a importância do discipulado. Aí teve obreiros que foram ordenados há 4 a 5 anos atrás, chegaram para mim e falaram assim: eu preciso desse conhecimento. Eu não tenho esse conhecimento. Eu não sei o que é doutrina. E doutrina é ensinada na escola dominical. Doutrina é ensinada na escola dominical. Eu não tenho esse conhecimento. Eu falei: então você precisa de discipulado. O que nós fizemos? Os obreiros que foram ordenados 2016, 17 e 18, todos os obreiros que foram ordenados nessa data, as pessoas que estão chegando na igreja agora e os jovens e adolescentes estão na classe do discipulado. E o que a gente está trabalhando com eles? Vocação eficaz, eleição e predestinação, regeneração, conversão, fé, arrependimento, glorificação, doutrinas básicas. Doutrinas básicas. Para quê? Para que depois que eles saiam daquela classe, eles consigam construir o seu edifício de conhecimento por cima dessa base que foi passada para eles. Toda construção tem a base. E em cima da base você levanta a alvenaria. E você coloca o telhado. Você coloca janelas e portas. A mesma coisa com o conhecimento. Para você construir o conhecimento, você tem que fazer o quê? Criar uma base. E quando você pega uma construção, uma edificação sem base, o que você tem que fazer com ela? Você vai ter que desconstruir e depois vai construir.
a escola dominical tem este desafio. Muito mais do que nas escolas regulares. Porque nós pegamos pessoas com opiniões formadas, pessoas que já tiveram vários acessos a tipos de conhecimentos variados, que têm uma concepção de Deus deturpada, e elas chegam na nossa igreja. E o que nós temos que fazer? Elas chegam na nossa igreja sem base. E o que nós temos que fazer? Desconstruir essa edificação, construir a base, e para que depois eles mesmos construam a alvenaria, concursos de capacitação, concursos de teologia, concursos oferecidos pela igreja. Mas qual é a base? Escola dominical. Está vendo a importância? Está vendo a importância? E isso começa, isso não é nos adultos não, isso começa nas crianças. Nas crianças muito mais. Porque as crianças da nossa igreja, elas estão passando de forma mútua por dois tipos de aprendizagem: o da escola convencional e o nosso aqui. Então, a criança, quando ela crescer, a criança, é criada na igreja, nascida na igreja, ela já vai ter uma concepção de mundo diferente, uma cosmovisão diferente do que nós que nos convertemos com uma idade mais avançada. Entendeu? Por quê? Porque elas tiveram uma base, um alicerce bem fundamentado. Então, quando as pessoas chegam na nossa igreja, muitas vezes nós temos que fazer esse processo de desconstrução para o quê? Construção. Então, na sua classe, e nós não conseguimos identificar isso, porque muitas vezes nós não temos nós não somos formados muitas vezes na área da docência, e nós não conseguimos alcançar esse tipo de conhecimento. Mas pesquisando, você consegue ter minimamente uma noção dessas questões. Por exemplo, tem alunos na sua sala que, se você for aplicar uma avaliação para eles, você vai ver: poxa, aluno fulano é bom, irmão fulano é bom. Pô, mas irmão fulano já é fraco. Mas ele é fraco por quê? Porque ele é burro? Não, ele tem o mesmo cérebro. Ele tem o quê? Ele tem alguma dificuldade de aprendizagem. Isso na escola a gente resolve com o AE, que é o professor de especialidade, com o SOI, que é o orientador educacional, com o monitor. São pessoas que estão lá para trabalhar com alunos que têm dificuldade de aprendizagem, que têm deficiência física. Nós aqui não temos esse recurso. E como é que nós temos que fazer? É só com o auxílio do Espírito Santo mesmo. Mas a nossa classe, nós temos pessoas que têm TDAH e a gente não sabe, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e a gente não sabe, tem TDA e a gente não sabe. Então tem pessoas na nossa classe que têm dificuldade de aprendizagem e a gente não consegue identificar. E nós necessitamos desse tipo de conhecimento. Por quê? Porque se a gente saber, irmão fulano de tal tem dificuldade de aprendizagem, então eu, enquanto professor, vou ter que fazer o quê? Vou ter que preparar algo diferenciado para ele. Então a escola dominical, ela é uma simplificação do ensino bíblico. Ela não é a complicação. Não é a complicação. Qual é a função do professor? Ou deveria ser, ao menos, pegar o conhecimento altamente complexo e colocar ele de forma simplificada na linguagem do aluno. Tem um filósofo, que eu gosto muito dele, chamado Luiz Felipe Pondé. Ele é ateu, mas uma vez ele disse uma frase fantástica. Ele disse o seguinte: eu admiro os teólogos, porque para falar sobre Deus, a pessoa tem que ser inteligente. Um ateu. Para falar sobre Deus, a pessoa precisa ser inteligente. Então, olha o tamanho do nosso desafio. Então, nós, enquanto professores, temos que simplificar o ensino. E isso é inteligência também. Isso é inteligência. Pegar aquilo que é altamente complexo,
aquilo que tem terminologias que o aluno provavelmente não conhece. Não estou dizendo que você não tenha que apresentá-las para eles, não. Estou dizendo que você tem que simplificar esse conhecimento para eles. Você tem que fragmentar esse conhecimento para eles. Eu vou falar sobre escatologia. Hoje nós vamos estudar sobre o Apocalipse. Então nós vamos falar sobre escatologia. Quando você fala escatologia, o cara que não conhece pensa que você está xingando ele. O que você tem que fazer? Não, escatologia vem do grego, assim assado. Você pega o termo e fragmenta ele. Quando você faz isso, você torna ele simplificado para o seu aluno. Em qualquer sentido, muito mais o conhecimento bíblico. Muito mais. Porque nós temos uma série de fatores que dificultam a nossa interpretação. O distanciamento autoral, o distanciamento linguístico, o distanciamento espiritual. Nós temos que compreender que nós somos pecadores tentando entender um livro que é divino, que por si só existe uma complexidade, uma barreira aí. Então entenda, o nosso aluno também tem essa dificuldade, que não existe na escola convencional. Não existe na escola convencional, mas na nossa que existe. Qual? O nosso aluno é pecador, e ele é um pecador tentando entender um livro que é divino, que veio de Deus, que é inspirado por Deus, foi soprado por Deus, como diz lá Paulo a Timóteo, né? Que foi soprado por Deus, inspirado por Deus. Ele é pecador tentando entender que é um livro que é de origem divina, e isso é uma grande, talvez a maior dificuldade de aprendizagem. Isso não tem na escola convencional, mas tem aqui. É um desafio nosso. É um desafio nosso. E como que a gente vai vencer isso? Com conhecimento, com oração, com piedade. E essa é a função de quem? Do professor da escola dominical. Esse é o meu papel, de ser pesquisador, de transmitir o ensino com excelência, de ter metodologia, de preparar a minha aula, tá? E de ter uma expectativa de aprendizagem para o meu aluno. Mas qual é o papel do meu aluno? O papel do meu aluno é aprender, obviamente. O papel do meu aluno é frequentar a escola dominical. O papel da igreja é incentivar as pessoas a virem para a escola dominical. O papel do superintendente é organizar a escola dominical. Mas quem está na ponta da lança é quem? É o professor. Quem sofre o baque do ensino e aprendizagem é quem? É o professor. Quem lida com as suas próprias dificuldades e lida com as dificuldades dos seus alunos é quem? É o professor. Então o nosso preparo enquanto professor de escola dominical, ele tem que ser muito refinado, muito cuidadoso, tá? Para que a gente possa passar um ensino de qualidade para os nossos alunos. O que seria então didática? Nós já falamos de metodologia. Falamos da importância da escola dominical, um pouco do histórico da escola dominical. Falamos que a escola dominical, de fato, para nós, tem que ser uma escola. Os alunos e os professores da escola dominical têm que considerar que a escola dominical é, de fato, uma escola de ensino fundamental, de ensino básico das escrituras, da palavra de Deus, de doutrinas. Mas o que seria então didática? Didática. Essa palavra aí, no mundo docente, ela é a solução, mas muitas vezes também ela é o ponto de desespero. Porque didática é uma coisa muito específica da pessoa. Uma coisa muito específica. Então, a didática é a maneira, a forma como você vai transmitir a sua aula. Olha lá. Estuda a técnica de ensino em todos os aspectos práticos e operacionais. Práticos no sentido de prático, de praxis, né? E operacionais no sentido mais de sistematizado, do ensino sistematizado, do ensino técnico, do ensino mais técnico, tá? Então, isso é didática, tá?
Nós já vimos a didática geral, né? Didática geral e didática especial, que se encaixaria melhor na questão do conhecimento não escolar e do conhecimento escolar, trazendo isso para a nossa realidade enquanto igreja. O que seria conhecimento bíblico e conhecimento não bíblico? Isso é importante você fazer essa diferenciação do seu aluno. O que é conhecimento bíblico e o que não é conhecimento bíblico? Mas o seu aluno acha que é conhecimento bíblico. Chega uma pessoa na sua igreja, ela se converte, e aí no primeiro domingo ela vem para a escola dominical e ela cai na sua sala. E aí você está falando sobre Deus, os atributos comunicáveis e incomunicáveis de Deus. E aí então, num dado momento, ela se sente na vontade de falar, você passa a oportunidade para ela vira para a classe inteira e diz assim: eu acredito que todos os caminhos levam a Deus. Isso é conhecimento não bíblico. Mas para ela é totalmente legal. O que você vai ter que fazer? Ela é uma pessoa sem base. É uma edificação sem base. Você vai ter que desconstruir isso e construir novamente. Esse trabalho você faz em um dia, em um domingo, em uma hora. Esse trabalho é paulatino. Ele é uma construção que vai acontecendo dia após dia, aula após aula, conversa após conversa, e aí vai indo. Mas essa função é de quem? É do professor. Ela é do professor. E o conhecimento bíblico, né, seria tudo aquilo que deve ser ensinado, transmitido, né, na escola dominical e que é ensinado pela Bíblia, tá? Então, qual o papel do professor de escola dominical, ou da escola dominical? Primeiro lá, incentivar a aprendizagem. Isso aí a gente já falou, né? E você, enquanto professor, você tem que incentivar a aprendizagem na sua igreja, na sua congregação, né? Sempre convidando os irmãos que não participam da escola dominical para ver a escola dominical. Segundo, tornar a escola dominical mais vibrante, tá? Ou seja, como que você faz isso? Quando você conhece profundamente a matéria que você está ensinando. Todos nós aqui já fomos alunos. E eu sei que cada um de vocês aqui tem na mente aí guardado um professor que foi o diferencial na sua vida, que você lembra dele até hoje, e um professor que também você lembra dele, só que de forma negativa. De forma negativa. Quando eu fui fazer história, eu fiz história justamente por causa de uma professora, a professora Márcia, foi minha professora na antiga quinta série, sexta série, de história, que a aula dela era uma maravilha. Além dela ter muito conhecimento sobre história, ela tornava a aula engraçada. E isso chama a atenção do aluno. Então, quando você tem conhecimento, quando você domina o conteúdo, o seu aluno torna a visão dele para você. Ele presta atenção em você. Agora, quando você chega na aula, você é aluno. E você sabe quando a pessoa vai até você, ou está diante de uma classe, que ela não preparou a aula, você percebe na hora. Fala, pois o professor não preparou a aula. Ou o professor não domina o conteúdo. Você sabe na hora. Na hora você identifica. E o seu aluno também sabe. O seu aluno também sabe. Se você chegar para um menino que hoje faz o quarto ano, o quinto ano, você chegar para ele e falar assim: seu Piri, seu professor, meu professor dela que é bom, mas tem hora que ele é meio assim, meio assim. Um aluno de 8, 9 anos consegue identificar, imagina os nossos alunos. Então, ter conhecimento, não precisa nem falar, né? Ter conhecimento, sempre pesquisar é algo muito importante, é extremamente importante para a vida do professor. Extremamente importante para o professor. Então vocês têm que ter o quê? Domínio do conteúdo. Não sabe? Pesquisa, leia, pergunte para o pastor, pergunte para alguém que tem mais conhecimento que você, para alguém que estuda teologia ou já estudou. Vá, reponha as fontes. Reponha as fontes. Pergunta. Tem muitas vezes quando eu estou lá preparando a aula, tem alguns anos que
que eu não estou muito alinhado com o estudo teológico, então eu estou meio desatualizado de algumas coisas que estão acontecendo, em algumas mudanças que estão acontecendo no teológico. Quando eu tenho dúvida, eu ligo para o Silvio, pergunto para o Silvio, pergunto para o Marquinhos, pergunto para outras pessoas, falo, pô, eu não conheci isso aqui, o que é isso aqui? Eles me explicam. Não é vergonha nenhuma você fazer isso. Não é vergonha nenhuma. Ninguém domina o conhecimento absoluto, não. Ninguém é conhecedor de tudo, não. Então, por isso que é importante você fazer o quê? Ter o domínio, conhecer a disciplina, entendeu? E ministrar ela de forma concisa para o seu aluno, de forma firme para ele, para que ele, poxa, realmente o professor conhece e sabe do que está falando. Isso dá confiança para o seu aluno que você está explicando para ele. Vamos lá, preparar cada aula de forma específica, identificando claramente o objetivo de cada lição e aula. Identificando o objetivo, isso é o que? Expectativa de aprendizagem. Identificando o objetivo de cada aula, ou seja, cada aula tem um objetivo específico. Cada aula tem um ensino específico que você vai ministrar para ele. Luiz, mas eu vou... A mesma aula que eu ministrei domingo passado, eu vou ministrar nessa. Mas nunca você vai ministrar a mesma aula. Nunca será a mesma, pode ser o mesmo conteúdo, mas a mesma aula não. Do mesmo jeito não. Do mesmo formato não. Nas mesmas palavras que você utilizou não. A aula é diferente. E portanto também a expectativa vai ser o quê? Diferente. Tá? Então isso aí tem que ter bem alinhado aí na sua metodologia de ensino. Tá? Fazer com que os alunos falem durante a aula. Isso é importante também. Fazer com que os alunos se tornem participativos na aula. Isso é o que? Quando você tem domínio do conteúdo, quando você sabe do que você está falando, do que você está tratando, e o aluno vai absorvendo aquele conhecimento, o aluno vai tomando posse daquele conhecimento, então o que vai acontecer? Vai chegar no momento que ele vai achar, né, que tem autoridade para falar sobre aquele assunto naquele momento. E aí então ele vai te pedir uma oportunidade para você falar, e ele vai falar, vai explicar, e aí vocês vão conversar, né? Se ele tiver alguma ideia errada, você vai fazer aquele processo, se você concordar, está tranquilo. Mas isso é importante o quê? É importante você permitir, claro, de uma forma controlada, para que a aula não vire um debate generalizado, tá? Mas é legal você permitir que o aluno participe da sua aula, que o aluno fale na sua aula. Claro que tem irmãos, a gente sabe, né, que tem irmão que fala na escola dominical, ele parece que vai pregar, né? Mas aí é uma questão que o professor também tem que... Tem hora que você, quando o professor vai ter que cortar, né? Cortar. Mas é importante você fazer os alunos falarem, né? Se comunicarem de uma forma equilibrada. Se comunicar aluno e professor, não aluno e aluno. Aluno e professor. Essa comunicação é importante na aula também. Isso também faz parte da sua metodologia, tá? Utilizar o método interrogativo. Eu gosto muito de utilizar esse método interrogativo, que é um método de você fazer perguntas para os alunos, né? Qual a importância desse ensino? Quando ele surgiu? Quem foram os seus primeiros propagadores? Esse é o método interrogativo. E isso também faz parte do quê? Da sua metodologia de ensino. Tá? Isso também torna algo um pouco mais interessante. Conhecer a vida pessoal dos alunos também é importante. Nós congregamos na mesma igreja, né? No caso de vocês, congregando na mesma igreja, acaba conhecendo um pouco, né, a vida dos seus próprios alunos. E isso é importante para o professor. Porque a partir do conhecimento pessoal da vida do aluno, o professor consegue identificar algumas dificuldades de aprendizagem que ele pode ter. Por exemplo, uma vez eu estava numa reunião de família, e aí a minha cunhada chegou, e eu não conhecia a filha dela ainda, né? A filha dela já tinha uns 3, 4 anos, não conhecia ainda. E aí, nós passamos o dia inteiro juntos, e a menina
anda para lá, anda para cá, mexe aqui, mexe lá, aquele negócio todo e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, como é que ela na escola? Luiz, não fala dentro da sala. Eu falei, essa menina tem TDAH, ela tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ela, tá, minha filha tem um negócio desse? Eu falei, tem. Seu filho tem. Pode levar ela para o psicólogo para você ver se ela não tem TDAH. Ela tem TDAH. Você vai ter que tratar isso, né? Não foi outra, deu outra. TDAH. Ou seja, só naquele convívio pessoal de poucas horas, eu já consegui identificar que a menina tinha algum tipo de dificuldade de aprendizagem. E isso também vai acontecer com vocês. Se você tiver essa visão de ser professor, isso acontece com o pastor também. O pastor no convívio com um membro da igreja, ele consegue identificar as dificuldades que ele tem para ir na escola dominical, às vezes para orar, às vezes para ir no culto, né? E ele vai buscando corrigir isso, né? De forma paulatina, devagar, né? Ensinando, exortando e tal. E assim você também é professor. Então conhecer a vida do aluno é importante para quê? Para que você conheça essa, né? Qual o tipo de dificuldade de aprendizagem que ele tem, né? E aí você então traçar uma outra metodologia, né? Para que você consiga alcançar ele aí num estudo bíblico. E assim, ensinar a Bíblia não é uma coisa fácil. E aprender não é também fácil. Então muitas pessoas que vêm à nossa classe, à nossa escola dominical, ela já vem com aquela barreira. A Bíblia é muito difícil, tem uma linguagem muito complicada, usa termos muito complexos, né? E a função do professor é esclarecer isso para o aluno, obviamente, né? Por isso que é importante ter o conhecimento. Então muitos alunos vão chegar para nós já com essa barreira. Eu não consegui entender, eu não dou conta não, eu leio a Bíblia e me dá sono. Ele já criou essa barreira natural, né? Porque de fato é complexo. Eu não vou dizer para você que é fácil, não. E vai ter coisa que o seu aluno vai chegar para você e vai perguntar para você, e que você não vai conseguir responder. Não vai. Por exemplo, uma vez eu estava numa classe de escola dominical, aí um aluno fez a seguinte pergunta. E a gente acabou entrando no assunto sobre... O tema da aula era a imortalidade da alma, né? Aí eu fui lá na filosofia, peguei em Platão, no mito de Eia, aí fui trazendo, aí cheguei em Agostinho, aí fui indo. Aí deu uma hora que ele veio e perguntou assim, falou, professor, então tira uma dúvida minha. Eu falei, o que eu mais... Sabe aquele versículo de... Eu não vou lembrar o capítulo, mas tem um texto do Rei de Provérbio que diz assim, aquilo que nós mais tememos é o que de fato acontece, mais ou menos assim, parafraseando o que Salomão diz. Aquilo que nós mais tememos é o que acontece. Quando eu estava preparando a aula, eu já previ, eu falei, rapaz, se alguém me perguntar sobre o texto da pitonisa de Endor, vai embaralhar tudo. E aí eu já fui para a aula temendo aquilo. Quando eu cheguei, o indivíduo vai lá e, professor, e o texto da pitonisa de Endor? Eu falei, meu amigo, eu não sei. A Bíblia não dá uma resposta definitiva. O que nós temos são opiniões, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso pesquisar as opiniões e trazer para você. Mas eu, Luiz, não tenho uma opinião formada sobre esse texto, não. Eu não vou dizer para você o que Spurgeon disse sobre ele. Não sei. Ele, poxa, professor, caramba. E agora? Eu falei, não, a gente pode estudar, sentar, pesquisar, né, ver quais são os pontos divergentes, né? Quem concorda, quem discorda. E aí a gente vai tentando construir alguma coisa assim, mas é muito difícil. Então, entenda que a Bíblia, o ensino bíblico, ele, quando eu falo isso na escola, os professores faltam me bater. Mas eu tenho essa opinião muito bem formada na cabeça. O ensino bíblico, ele é muito mais complexo a sua transmissão do que o ensino convencional. Ele é muito mais complexo, ele é muito mais difícil. Por todos esses fatores que eu já falei a vocês. Porque no ensino convencional, você já tem um método que está sendo aplicado aí há vários anos, né? O ensino bíblico, nós temos que recorrer ainda aonde? Nós temos que recorrer ao documento primário, que é isso aqui, que é a Bíblia. E nós temos que pesquisar, que ler, que interpretar, que entender. Quem conseguir fazer exegese, ou ir no comentário bíblico, fazer e correr. E na hora de você transmitir, você tem que transmitir como se você estivesse
pisando em ovos, porque qualquer besteira que você fala, você cai no buraco da heresia, né? E aí é um problema, né? Então, o ensino bíblico ele é muito complexo, por isso que ele exige um árduo preparo, tem que ler, tem que estudar, tem que pesquisar, tem que orar. Por que eu tenho que orar? Porque você é um pecador tentando entender o texto bíblico, então você vai ter que orar, pedir ajuda a Deus, pedir ajuda ao Espírito Santo, pedir ajuda a pessoas mais experientes, a homens de Deus, e assim é a vida do professor da escola dominical, entendeu? Então o desafio não é fácil, é árduo, mas a missão é gloriosa, né? A missão é gloriosa. E aí nós temos aquilo que nós chamamos de SPA. O que é o SPA? Síndrome do pensamento acelerado. A maioria dos nossos alunos, ou até nós, temos isso aí. Por quê? O que é isso? Isso é uma questão muito própria do século XX, né? Devido ao avanço da tecnologia, 21, devido ao avanço da tecnologia. Televisão, internet, smartphone, tablet e essas coisas todas. Uma criança de 10 anos hoje, ela tem mais informação do que o imperador romano no auge dos seus 50 anos e no auge do seu governo. Para você entender o tamanho do nosso desafio. Uma criança de 10 anos hoje, ela tem muito mais informação do que uma pessoa da antiguidade. Que um rei, que um imperador, que um cônsul, que um senador. Porque por conta do advento da tecnologia, que informa as pessoas. E aí nós temos um grande problema hoje. Qual? A confusão que se faz entre o que é informação e o que é conhecimento. Qual é a diferença? Qual seria a diferença? O que é informação e o que é conhecimento. São duas coisas diferentes. Parecem ser semelhantes, são semelhantes, mas ao mesmo tempo que são semelhantes, são muito distantes uma da outra. Uma coisa é você ser informado, outra coisa é você ter conhecimento e propriedade para falar do assunto. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que uma pessoa chegue para você e diga a você que naquele dia no seu trabalho vai haver uma dinâmica diferente lá no seu trabalho e vai haver um debate. E o tema do debate é aborto. E aí todo mundo lá no setor onde você trabalha vai ter que falar, vai ter que dar a sua opinião sobre o aborto. Todo mundo tem uma opinião formada sobre isso. Mas opinião formada não é sinônimo de conhecimento. Eu posso ter uma opinião formada e dizer, dá um exemplo, tá, irmão? Eu sou a favor do aborto. Mas eu nunca ter lido um livro, nunca ter pesquisado a fundo, nunca ter conhecido as origens desse tema, desse assunto, o que foi desenvolvido, produzido sobre ele ao longo dos tempos, ao longo da história e tal. Eu li um artigo na internet, eu li no Wikipedia, eu ouvi uma pessoa falando, gostei da fala dela, e então formei a minha opinião em cima daquilo, em cima daquela prévia informação que eu tive, mas eu não fui a fundo, eu não pesquisei, eu não consolidei a informação. A informação, ela se torna conhecimento. Ela se torna conhecimento. Quando você tem contato com aquilo e você passa a fazer o quê? Pesquisar, ir a fundo. Construir um nível de conhecimento razoável para você ter de fato uma opinião concisa sobre aquilo. Então, se você chegar no debate, vai ter pessoa que vai dizer, eu sou a favor, eu sou contra. Mas se você chegar para a pessoa que não tem um conhecimento formado sobre aquilo, você vai perguntar para ela, por que você é contra? Ela não vai saber pontuar, ela não vai saber discorrer, dissertar sobre o porquê que ela é contra, ou porquê que ela é a favor. Por quê? Porque ela é só informada sobre o que é aborto, mas ela não tem conhecimento.
Ela não tem conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento é mais profundo do que a informação. O conhecimento é maior que a informação é o lago. O conhecimento é o oceano. O conhecimento é mais profundo. Então essa é a diferença de informação. Nós temos uma sociedade muito bem informada. O que acontece na China agora, em menos de um minuto já está nas redes sociais, já está nos sites, né, dos grandes jornais aí do Brasil e do mundo. Aconteceu lá, agora já está aqui. Sou informado, mas não quer dizer que eu tenho conhecimento sobre aquilo. Outra coisa, ser informado de algum assunto não quer dizer que eu tenha propriedade para falar sobre ele. O que me traz propriedade para falar sobre determinado assunto é o conhecimento que eu construí sobre aquilo. É o conhecimento que eu tenho sobre aquilo. Então, quanto mais eu construir um conhecimento conciso sobre a Bíblia, mais forte vai ser o meu ensino, mais excelente vai ser o meu ensino, mais expectativas para o meu aluno eu vou ter, mais metodologias eu vou criar. Agora, se eu apenas me informar das coisas que eu tenho que passar para ele, eu vou transmitir um ensino fraco e às vezes até um ensino herege, que é o que não pode acontecer de forma nenhuma na escola dominical. O ensino sempre tem que ser o quê? Bíblico, conciso, biblicamente. Tem que ser bíblico. Não é aquilo que eu acho, porque aquilo que eu acho às vezes é informação e não conhecimento. É aquilo que a Bíblia diz. E é esse tipo de ensino que eu tenho que transmitir para o meu aluno. É esse tipo de ensino que eu tenho que transmitir para a pessoa que está me ouvindo. Então, qual é a diferença de informação e conhecimento? E isso você, enquanto professor, tem que saber e tem que passar para os seus alunos. A sua aula está sendo um boletim informativo ou está sendo uma aula onde a metodologia está sendo construída para que o aluno consiga alcançar o pleno conhecimento sobre aquilo que você está ministrando para ele? Eu posso muitas vezes subir no púlpito para pregar e transformar a minha pregação num mero boletim informativo. Eu posso dizer a data, contexto histórico, ir lá no grego, no hebraico, no original, e fazer e acontecer, e mostrar que, mas eu estou só informando. E a prática, que é quando o aluno vai, poxa, é quando você vai aplicar e dizer assim, poxa, olha a importância disso para a minha vida hoje. E você, professor, é responsável por isso. O ensino que você transmite para o seu aluno, você tem que criar pontes dentro da sua metodologia para aplicar aquele conhecimento para o aluno na vida pessoal dele. É o que nós chamamos de contextualização ou aplicação. Se você vai ensinar a justificação pela fé, você vai lá no contexto histórico, você vai lá em Paulo, vai em Agostinho, vai em Lutero, vai em Spurgeon, vai em fulano, vai em ciclano, vai em Beltrano. Mas no final, você tem que fazer a aplicação para ele. Qual é a importância daquele conhecimento para a minha vida pessoal? Qual é a utilidade daquele conhecimento para a minha vida pessoal? Qual é? Isso nós chamamos de contextualização e aplicação. E isso tem que acontecer na escola dominical. Uma coisa que se deve evitar é a mesmice pedagógica. Ninguém aguenta sucessivas aulas iguaizinhas, sem variação e nem motivação. Você aguenta? Todo dia você chegar na mesma sala de aula, com o mesmo professor, e você ter a mesma aula, do mesmo jeito, da mesma forma, domingo após domingo, isso não dá um desânimo? Então você tem que fazer o quê? Variar. Varia. Busca uma metodologia diferenciada, uma didática diferenciada para aquele dia, para que você possa tornar a sua aula um pouco mais o quê? Diferente, né? Para que o aluno possa se tornar mais interessado naquilo que você está falando, naquilo que você está expondo, tá? Então sempre evitar o quê? Essa mesmice pedagógica, as mesmas falas, os mesmos conteúdos, os mesmos exercícios. Dá uma diferenciada na aula
é algo que vai fazer com que a sua aula seja uma aula diferente, com que os alunos tenham uma visão da sua didática diferente, para que os alunos compreendam que você está se esforçando, você está correndo atrás para transmitir algo para eles de forma concisa, mas não do mesmo jeito de sempre, não da mesma forma de sempre. Entendeu? Então buscar às vezes uma variação é legal, fazer uma dinâmica é legal, um quebra-gelo, entendeu? É algo que faz com que as aulas sejam um pouco mais interessante. Então tornar as coisas interessantes é muito importante para o aluno. Então evite o quê? A falta de criatividade. Evite a falta de criatividade. Seja criativo nas suas aulas, entendeu? Para que elas se tornem mais interessantes, que elas sejam mais dinâmicas possíveis, tá? Para que elas sejam mais dinâmicas possíveis, tá? Então evite sempre essa mesmice pedagógica. Então, papel, o meu papel enquanto professor de escola dominical é esse. Qual? Incentivar o ensino bíblico, trazer uma aplicação contundente daquilo que eu estou passando para o meu aluno, sempre tendo em mente que o meu currículo escolar é a Bíblia e que dela eu tiro os meus conteúdos, eixo temático e expectativa de aprendizagem. Crie avaliações, metodologias de avaliação, que você possa avaliar o aprendizado do seu aluno e, consequentemente, você está se avaliando também. A avaliação, ela é uma faca de dois gumes. Ela avalia o aluno e avalia você também. Então isso é importante, tem que ter na escola dominical. Criar na mente dos nossos alunos que domingo de manhã é uma escola, divisão de classes, professores diferenciados, ensinos diferentes, didática e metodologia diferente, para que a gente possa alcançar o objetivo primário, que é o quê? Fazer com que os nossos alunos conheçam as doutrinas básicas do cristianismo. Amém? Amém. Alguém tem alguma pergunta? Vou abrir agora se você tiver alguma pergunta para fazer. Esse é o momento. Ninguém? Tranquilo, irmãos? Eu gostaria que você, sobre aquele tópico que você falou da teoria do aluno que com certeza iria perguntar na aula. Na aula, lá da pitonisa. Esse irmão, por exemplo, eu já tinha ouvido falar alguma coisa sobre isso aí, mas eu não lembrava. Aí quando você falou aí, eu lembrei. Eu queria que você falasse um pouquinho Sobre o quê? sobre a pitonisa mesmo, a questão assim, do diálogo que você teve com o aluno. Dentro do diálogo que eu teria com o aluno, bom, o aluno me fez a pergunta, ele chegou para mim e falou, nós estávamos falando sobre o tema da aula era imortalidade, imortalidade da alma, e aí no dado momento o aluno virou e falou o seguinte, falou, professor, então lá na questão da imortalidade da alma, aí teve uma hora que o aluno falou se era possível os mortos se comunicarem com a gente, aí ele foi levantar a mão e falou, eu acho que é possível, porque tem um texto lá da pitonisa, que Saul chegou lá para a pitonisa e mandou subir Samuel, e Samuel veio, e só para você ver como é que ele conhecia o texto. E engraçado que tudo que Samuel falou pela boca da pitonisa aconteceu. E aí, professor, o que você tem a dizer? Eu falei, cara, eu não sei não, velho. Não sei, mas o que a gente pode fazer? Eu realmente, irmãos, eu não tenho uma opinião sobre esse texto. Se você chegar para mim e falar assim, Luiz, qual é a opinião sobre o seu texto da pitonisa? Eu vou te dizer, eu não sei, eu não tenho uma opinião formada. Até porque eu também nunca estudei o texto de forma mais profunda, entendeu? E no original, fazer mais exegese e tal, nunca me preocupei com isso, nunca fiz. Então, talvez seja esse o fato de eu não ter uma opinião formada. Mas naquele dia, o aluno me pegou no meu ponto fraco, isso pode acontecer com a gente.
Pode acontecer com você. O dia que seu aluno tem temas que você domina mais do que outros, né? E os temas que você domina menos é quando o seu aluno vai te perguntar alguma coisa sobre ele e você vai ter que dar um jeito de responder. Então não é vergonha nenhuma você chegar para ele e falar assim: eu não sei. Foi o que eu falei para ele. Falei: eu não sei te responder, eu não tenho uma opinião formada sobre esse texto, não tenho. Até gostaria de aprender mais sobre ele, mas as pessoas que eu conheço também geralmente não têm opiniões muito formadas sobre ele também. Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode estudar, pode ler alguma coisa, e a gente vai construindo conhecimento junto e vendo o que vai acontecendo. Mas a minha posição inicial é essa: eu não tenho uma opinião formada concernente nisso. Haverá sempre um aluno mais curioso que o outro. Com certeza. Com certeza. E nós temos que estar preparados para isso. O meu filho, cara, eu tenho um filho de 5 anos que, meu Deus do céu, meu Deus, o que a minha filha não tem, ele tem. Ele pergunta tudo, ele questiona tudo, ele fala de tudo, e então tem hora que eu falo: cala a boca, menino, pelo amor de Deus, para de perguntar. É assim que acontece com o aluno. Você sempre vai ter um aluno que é mais esforçado, que pergunta mais do que outro. E é esses alunos que põem o nosso conhecimento à prova. Então é por isso é importante você ir para a aula de que forma? Preparado para esses embates. Porque eles vão acontecer, isso é natural da aula. Isso acontece. Alguma coisa, às vezes você está falando um assunto, o aluno não entendeu, ele vai perguntar. Ou se o aluno entende do que você está falando, e isso também acontece muito, às vezes o aluno não tem uma boa relação com você, ou quando você chegou na aula ele criou um certo preconceito contigo, e aí ele pode, vou bater nesse professor aí, e ele sabe o que você está falando, e ele quer te complicar na frente dos outros. E você tem que estar preparado para isso. Esses são os desafios enquanto professor. Isso acontece, e acontece muito, principalmente com pessoas, né, com adultos, né? Assim, né? Eu dou aula em algumas faculdades lá na região onde eu moro, na cidade ocidental, e assim, isso acontece direto. Então, quando eu vou para a aula, eu tento ir o mais bem preparado possível para responder todos esses questionamentos. Se eu não conseguir responder eles dentro da expectativa que o aluno esperava, mas pelo menos eu consegui suprir alguma coisa. Eu tive a oportunidade de falar para alunos que, no caso da opinião formada, você conhecer uma pessoa que tem opinião formada sobre um determinado assunto, você conhecer que aquela informação que ele tem não é o conhecimento ideal, deveria ser, para você tirar isso da mente dele, é difícil. Esse é talvez um dos maiores desafios da escola dominical. Por quê? Porque o aluno que começa lá no primeiro ano, no segundo ano, você está construindo ele do zero. Está construindo ele do zero. Quando ele acaba o ensino médio e ele vai para a faculdade, ele já tem uma grande bagagem de conhecimento. Mas dependendo da especialidade que ele escolheu para estudar, ele também está começando do zero. Começando do zero. Então vai começar a construir conhecimento ali. Agora na escola dominical não. Na escola dominical nós já temos pessoas que vêm até nós com conhecimento já, como disse o irmão, formados. Pessoas que pertenciam a outras denominações religiosas, que pertenciam a outras seitas, pessoas que eram ateus, entendeu? De opiniões já formadas. Você consegue mudar uma coisa ou outra às vezes, mas tem coisas que a pessoa não tira da cabeça, que ela crê naquilo pronto. Por exemplo, eu tenho uma pessoa que congrega conosco lá na igreja, que eu tenho uma extrema dificuldade com ela. Ela é a favor do aborto. A favor do aborto. E não tem que você fale no mundo que a convença do contrário. Não tem. E se ela chegar um dia na escola dominical e a aula for sobre aborto, você pode ter certeza que, se você não tomar cuidado, vai ficar um debate só você e ela, e os alunos vão ficar navegando no resto do oceano. É o cuidado que nós temos que ter. Agora, como você conseguir fazer isso? Bom,
Na grande maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, você não vai conseguir. A não ser que Deus lhe dê muita graça, muita paciência, para que você vai conversando, vai construindo conhecimento com ela, vai desconstruindo, então ela vai mudando de opinião. Mas assim, geralmente pessoas que têm idade mais avançada, né, são pessoas que têm uma dificuldade maior de se desfazer dos seus conhecimentos já aprendidos, né? E elas vêm à escola dominical, elas vêm, pessoas que se convertem aos 40, pessoas que se convertem aos 50, pessoas que se convertem aos 60. Como é que você vai mudar a mente de uma pessoa dessa? Como? O ensino está aí para fazer isso. Só que isso é construído de uma forma muito paulatina, muito devagar. Às vezes você não vai conseguir chegar na expectativa, não vai conseguir chegar no objetivo, e paciência. É orar e pedir a Deus para que Deus então trabalhe no coração dela, mudando a opinião dela. Aí você tem que recorrer a quem é maior do que você para fazer isso. Também não resolve querer impor. Não. Porque ele vai se sentir constrangido e ele simplesmente vai desistir. Exatamente. O conhecimento nunca pode ser algo imposto. Nunca. Eu sempre defendi isso. O conhecimento nunca pode ser algo imposto. Nunca. Você chegar para mim e falar assim, eu tenho minha opinião sobre política, mas se você chegar numa aula de história minha, você nunca vai ver eu defendendo uma opinião política. Se um aluno me perguntar a minha opinião, eu respondo. Mas ministrando aula, não. É sempre mostrando as visões sobre aquele determinado conhecimento. A minha metodologia de ensino é essa. Se eu tenho um assunto que é polêmico e eu vou tratar sobre ele, o que eu vou fazer? Eu vou construir o conhecimento de forma imparcial. Se o aluno perguntar a minha opinião, bacana, eu falo para ele, essa é a minha opinião. Se ele quiser seguir, tranquilo, se ele não quiser, problema dele. Mas a minha função enquanto professor é fazer o quê? É mostrar para ele o conhecimento. Sem o quê? Sem imposição. Porque se você impor, ele desanima, ele não volta mais, ele não vem mais. Aquele professor autoritário, ele quer só as coisas que ele fala que estão certas, só aquilo que ele acredita que deu que está certo. E aí então você vai criando uma antipatia do pessoal com você. Eu quando era mais novo, e antes de me formar professor também, eu cometia muito esse erro. E eu ainda colho frutos disso. Porque como eu estudava muito Bíblia na época que a gente estudava no seminário, eu, o Silvio Marquinhos, e outros pastores, até o Erivelto também estudava lá também. E aí eu chegava na igreja e queria impor. Eu falava, é isso aqui, é calvinismo, é predestinação, é isso aqui. E o povo ficava, meu Deus, eu nunca vi isso na vida. E agora, como é que é e tal? Eu tinha conhecimento, eu achava que o homem era livre para escolher, e agora você está dizendo que não é. Aí o povo foi criando o quê? Antipatia. Agora que eu consigo fazer a ministração dessas temáticas mais complexas de uma forma mais didática, sem ofender o conhecimento que o aluno já tem. Você pode combater a heresia sem ofender pessoalmente a pessoa. Você combate biblicamente a heresia, combate biblicamente a ideia errada e equivocada que ele tem, sem necessariamente você ofender ele. Mas o que eu fazia? Eu combatia e ofendia e criava uma antipatia. Pastor, então, no caso da nossa ignorância de não ter conhecimento da Bíblia, seria isso aí. De saber que tem predestinação na Bíblia. O aborto é uma coisa delicada de você comentar, né? Num certo círculo dentro da igreja, o pessoal tem uma fala, não tem conta. Mas a Bíblia não dá um respaldo, ela não já está falando, mas por sermos ignorantes, não aceitamos o que a Bíblia fala de verdade. Temos ela como a Suprema Corte, temos ela como o objetivo ali da Bíblia, ele fala a verdade, mas somos ignorantes até o ponto de falar assim, na minha opinião, é não aceitar o aborto. Eu não aceito, mas a Bíblia fala o que do aborto? O que ela está falando? O que Deus deixou ali, que os inspirado, fosse construído ali para que seja fornecido para nós, né? Mas aí nós tem uma dinâmica para poder falar da Bíblia e falar do aborto, mas a Bíblia dá um respaldo. Mas tem que ser uma coisa dinâmica, né? Tem que ser algo dinâmico,
que você confronte sem você ofender. Porque senão se torna uma antipática. Você torna-se antipática. A pessoa até cria uma raiva de você. A pessoa até às vezes cria uma certa raiva de você, às vezes ela vai te ignorar e tal, e você, às vezes aquilo te passou desapercebido, aí você vai vendo que ela está te ignorando, você chega para ela, o que aconteceu? Não, porque aquele dia e tal, naquele dia você falou isso, eu achei errado e tal. Então, essa é uma visão muito específica que o professor tem que ter, principalmente de assuntos relacionados ao conteúdo bíblico. Nós temos muitos assuntos na Bíblia que são extremamente polêmicos, muitos. O aborto é um deles, predestinação é outro, livre-arbítrio, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, dicotomia, tricotomia, entre vários assuntos. E sempre vai ter alguém em nossas igrejas que tem uma opinião diferente daquilo que a nossa igreja confessa, daquilo que a nossa igreja acredita. Qual é o nosso papel? É ensinar a verdade? Mas ensinar sem ofender, sem alfinetar, entendeu? De uma forma dinâmica, para que ele compreenda. Por isso que se você tiver um domínio de conteúdo, ainda que seu aluno te questione, ainda que ele não concorde contigo, mas você vai deixar a interrogação na mente dele. Ele falou, poxa, teve uma hora que o professor falou isso aqui, no esquema que ele fez no quadro, que realmente faz sentido. É o que eu estava falando com o Silvio ali agora no gabinete. Todo mundo sabe aqui o que é dispensacionalismo, né? Não? Dispensacionalismo, aquela visão escatológica das 7 dispensações, inocência, governo humano, patriarcal, lei, graça, milênio e tal, e que diz que Jesus volta antes, simplificando. É a visão que diz que Jesus volta antes da tribulação, né? Arrebata a igreja, os aviões caem, os carros batem, as roupas ficam no chão, né? Na última dispensação, aí vem a tribulação, aquele negócio que a gente vê no Megiddo, no Deixados para Trás, aquele negócio lá. Se você for estudar aquilo a fundo, faz sentido. Faz e você acredita. Porque eu já fui dispensacionalista. O Silvio já foi. Não, todos nós. Realmente, o que vem ver agora a diferença agora. Exatamente. Nós fomos dispensacionalistas. E não faz sentido? Então, olha só para que você veja como é que é. Minucioso o trabalho do professor da escola dominical. A heresia faz sentido. A heresia, ela é sistemática, ela é fragmentada nos seus pontos, nos seus aspectos. Ela faz sentido. A Bíblia é a mãe da heresia. Como Lutero disse, né? Então, a heresia faz sentido. Ela faz sentido. E aí, quando o aluno, se ele chega na igreja e ele tem aquele primeiro contato com o dispensacionalismo, ele vai ser o quê? Ele vai ser dispensacionalista. Eu lembro até hoje, de uma aula que eu tive na minha época, na época que eu me converti, que eu tive com o Marquinhos, que é um colega nosso. Na época ele era dispensacionalista, até como fosse possível. Numa aula que ele deu sobre as 70 semanas de Daniel. Meu irmão, ele deu aquela aula que eu era novo convertido. Porque eu olhava para a Bíblia, eu olhava para ele, eu olhava para o quadro que ele levou, eu falava, cara, isso é muito massa, que doido, eu fiquei empolgado com aquele conhecimento. E aí você nutre aquilo de outra forma, você diz assim, cara, que conhecimento fantástico, que coisa bacana, que negócio legal. Aí quando você vê, uma heresia. Então, conhecimento totalmente equivocado. No testado de Daniel, né? 70 semanas, entendeu? Conhecimento. E nós, enquanto professores, temos que desconstruir isso sem ofender, para que a gente possa, né, sempre ganhar o aluno, sempre ter o aluno. Amém? Tranquilo, irmãos? Amém? Então vamos, né, agradecer a Deus. O reverendo Silvio vai estar dando as considerações finais aí. Vai perguntar? Ou no final ou no início. Geralmente eu gosto particularmente de iniciar fazendo perguntas. Mas não tem uma regra geral. Pode ser no início, pode ser no meio, pode ser no fim. Entendeu? Sem problema nenhum. Aí depende muito da sua questão pessoal, como você vai lidar com isso, da sua dinâmica, como você vai aplicar isso na sua aula. Entendeu?
Depende da metodologia que você vai usar. Então, dependendo da aula, poxa, eu vou concluir a minha aula fazendo essa pergunta. Tranquilo. Não, eu vou iniciar a minha aula fazendo as seguintes perguntas dentro do método interrogativo. Tranquilo também, não tem problema. Entendeu? Aí depende muito da forma como você planejou a aula e da metodologia que você adotou para poder fazer a transmissão desse conhecimento. Tá bom? Amém? Muito obrigado, viu, irmãos? Muito obrigado. Foi um prazer voltar aqui, estar novamente com vocês. E que Deus nos abençoe.